Você trouxe a sua vida comigo, livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Quando você procura, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar pela primeira vez nessa casa. Eu quero também agradecer ao convite feito pela irmã Laís. Deus te abençoe e toda a liderança. Deus continua nos abençoando. Eu quero agradecer também ao pastor Eustáquio, que é o pastor dessa casa, pela oportunidade que nos é dada. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos que estão atrás, lá atrás, me ouvem bem. No último banco, me ouvem bem. Deus abençoe. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Até aqui. Querida igreja que me ouve, são 20 horas e 7 minutos e eu não vou te cansar. Mas eu peço, eu vou fazer uma exposição dessa palavra. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, tudo bem, se não, tudo bem também. Desde que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem a nos falar. Eu quero começar no versículo 1 e até o versículo 7, com precisão naquilo que o Espírito Santo está me orientando. Porém, antes de chegarmos aqui propriamente dito, eu quero te contextualizar neste texto. Esse texto, Apocalipse, é a última vontade do testador, é a última vontade do escritor. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava na ilha de Patmos, e ele escreve: eu, João, vosso irmão, companheiro das aflições, estava numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, João não estava em Patmos porque roubou, João não estava em Patmos porque adulterou, porque assassinou, ele não estava em Patmos porque ele desobedeceu às leis romanas. O apóstolo João, apóstolo amado, querido, homem que deitava no peito de Jesus, foi exilado. O que quer dizer isso? Foi tirado da sua casa, da sua terra, da sua cultura e do seu povo, e foi colocado em uma ilha. Para quê? Para lá ser escravo e trabalhar em serviços braçais de sol a sol, com pouca água, com pouca comida e sem nenhum direito, como escravo. E ele se justifica, ele diz: eu sou vosso irmão e sou companheiro nas aflições. E eu estava, ou seja, quando ele escreve, ele já não está mais. Quando ele escreve, ele já não está mais. Mas ele grava no coração tudo aquilo que ele vê em Patmos. E ele diz assim: eu estava em Patmos por causa da palavra de Deus.
porque foi por causa da palavra de Deus que aquele pescador ouviu a voz de um homem nazareno e deixou tudo e o seguiu. Foi por causa da palavra dele que ele viu cegos verem, surdos ouvirem e coxos andarem. Foi por causa da palavra do Nazareno, que é a palavra de Deus, que ele viu adúlteros sendo perdoados, que ele viu leprosos sendo curados e mortos sendo ressuscitados. Foi por causa da palavra de Deus. E por causa dessa mesma palavra, o seu Senhor foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora Jesus ascende aos céus dizendo assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, João estava lá quando veio o Espírito Santo e ele se encheu de poder, ele foi revestido de poder, e agora ele é testemunha do Evangelho do Senhor Jesus. Jesus corporalmente não está mais com João, mas João carrega o poder de Deus, e assim como Jesus Cristo disse, ele agora é testemunha. E ele é testemunha quando estava indo com Pedro orar na hora nona, e um coxo disse: dai uma esmola, por favor. E ele diz: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo levantou saltando. Por causa disso, João experimenta a prisão pela primeira vez, mas em breve é solto. Porém, o seu irmão, Tiago, o menor, também é preso e não tem o mesmo fim, porque Herodes manda decapitá-lo. E mesmo assim, João permanece firme. Ele fica sabendo quando Pedro também é preso pela segunda vez, mas a igreja ora e Pedro é solto. João não para de pregar, João vai ser o exílio e amado pastor. E por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ele avança. Até que um dia tentam matá-lo, matam Tiago, matam Pedro, matam os outros apóstolos, até o apóstolo Paulo é decapitado no final das contas, mas João não. João é levado para uma ilha chamada Patmos, e quando ele estava nessa ilha, ele testemunha: eu só estou aqui por causa dele, eu só estou aqui porque eu não desisti, eu só estou aqui por causa da palavra que me garante, e por causa do testemunho que eu carrego, e por causa disso eu vou permanecer aqui. E ele relata: quando eu estava lá, eu ouvi uma voz como de trombeta que dizia: João, vem ver e escreve tudo aquilo que eu vou te mostrar. E quando João vê, ele já está no terceiro céu. Que é o terceiro céu? Primeiro céu é o céu que nós olhamos e contemplamos nuvens, sol, estrelas. Segundo céu é o céu que nós não temos acesso, mas a NASA tem acesso a parte do segundo céu. Segundo céu é onde se encontram as galáxias, a Via Láctea, onde se encontram os planetas. E o terceiro céu a NASA não sabe onde está. O terceiro céu o FBI não sabe onde está. O terceiro céu os cientistas não sabem onde está. Mas o terceiro céu Deus levou João, Deus também levou o apóstolo Paulo, e nos levará ao solar na última trombeta. É um lugar geográfico que pode ser encontrado em mapas. É um lugar onde habita toda a plenitude da glória de Deus. É a morada do Altíssimo. É aquele que João vai descrever, mas antes de descrever o terceiro céu, ele diz: João, antes de trazer vocês para cá, eu quero dizer a você que enquanto eu andava para lá e para cá, você lembra, João? Fomos para Judeia, Galileia e Samaria. Andamos, João, mas agora eu vi quando você ficou aos pés da cruz, juntamente com as Marias, e você contemplou mesmo de longe. Você não me deixou enquanto os outros apóstolos correram. Eu imagino que Deus é um Deus recompensador e galardoador daqueles que não o deixam. E não existem privilegiados no reino dos céus. Existem aqueles que perseveram e alcançam aquilo que aqueles que não perseveram vão alcançar. E João estava ali aos pés da cruz. Ele também observa o corpo de Jesus é colocado na sepultura, e João fica firme. João acredita na palavra da ressurreição.
E agora João está diante do Todo-Poderoso. A última vez que João esteve com Jesus, há poucos anos antes, ele viu um homem que ainda tinha furos nas mãos, furos nos pés e marcas do lado. O seu corpo atravessava paredes, não era sujeito mais a calor, a frio, a sede ou a fome, porque o seu corpo estava glorificado. Mas na terra ele ainda andava. Na terra ele ainda chamava os discípulos para cear, e ele ainda dava instruções. Ao último dia que Jesus viu João, Jesus estava ascendendo aos céus e deixando uma promessa com 2 anjos que diziam: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que subiu, da mesma maneira vai descer. Aleluia. E talvez João não tinha expectativa de ver Jesus de novo, até o dia que ele descesse nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Mas Jesus faz uma surpresa para João. Ele está na ilha chamada Patmos, talvez fraco e cansado, mas a glória de Deus não deixou, apesar das circunstâncias. E quando ele chega ao terceiro céu e ele olha, ele o vê. Seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como uma lã reluzente, como que houvesse sido refinado em uma fornalha. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, e a sua voz é como uma voz de muitas águas. Ele veste uma vestimenta branca de linho fino que vai até os seus pés. Ele tem um cinturão de ouro no seu peito. Na sua coxa está escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. O que são os 7 castiçais de ouro? Preste atenção, quem está comigo diz amém. Os 7 castiçais de ouro, 7 é o número da perfeição de Deus. E castição serve para quê? Iluminar. Castição só tem os homens da igreja. Castição serve para quê? Igreja? Iluminar. E como castição ilumina, Jesus havia dito: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então 7 quer dizer plenitude, e castiçais representa a igreja. Então 7 castiçais representam a igreja. Os 7 castiçais representam a igreja. E a Bíblia diz que ele passeava no meio dos 7 castiçais. Igreja só é igreja se ele passear no meio. Se ele não vier aqui manifestar a sua presença, a nossa reunião é uma simples reunião. Mas se ele passeia onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade para fazer o que eu quero, não, jamais. A liberdade para ele fazer o que eu quero. Ele é o cabeça do corpo da igreja, para quem tudo tenha proeminência. E ele tem nas suas mãos, qual mão? A direita, as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? São os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos das 7 igrejas? A palavra anjo quer dizer, melhor o microfone para mim, por favor. A palavra anjo quer dizer mensageiro. A palavra anjo quer dizer o que, igreja? Mensageiro. Então quer dizer que o mensageiro da igreja são os líderes que controlam o que entra e o que sai, o que alimenta e o que envenena a casa. É o governo da igreja. Só que ele está dizendo: eu passei, se a igreja é minha, se eu olho e reconheço, é minha igreja, eu estou passeando no meio dela. 2, se a igreja é minha, toda
Na minha mão direita. E se estão na minha mão direita, é porque a mão direita é a mão que governa, é a mão que exalta, é a mão que abate, é a mão que leva para a direita, é a mão que leva para a esquerda. E ele está dizendo: o controle da minha igreja está na minha mão direita. Se tem liderança, se a igreja é minha, vai ter que trocar de novo o microfone. Se a igreja é minha, eu tenho controle de todas as coisas. Mas não é porque Jesus tem o controle de todas as coisas que, vamos orando aí que o microfone vai dar certo. Amém. Não é porque Jesus tem o controle de todas as coisas que a igreja é perfeita, porque nós não somos perfeitos de maneira alguma. Mas é porque ele tem o controle da sua igreja que ele quer nos levar à diretriz da perfeição dele. Quem está comigo? Amém. Então ele diz: João, nesse tempo todo eu sondei as igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque ele está dando dois recados aqui para nós. Cada igreja pode aparentar ser o que é. Cada grupo pode aparentar ser o que é. Mas o diagnóstico vem do Espírito de Deus. Podemos fazer uma grande festa e encher um grande estádio. Podemos dizer a presença de Deus esteve lá, mas somente o Senhor é o diagnosticador da sua igreja. Porque hoje ele sabe quem veio pro templo e ele sabe quem veio pro culto. Ele sabe quem assentou por assentar para cumprir padrão, e ele sabe quem veio dar congregação de Deus. Ele sabe quem é que entrou aqui precisando ser acudido, como Ana, não aguento mais, é a última vez. E ele sabe quem aguenta mais um pouquinho. Ele é o diagnosticador. Salmo 139 diz: antes que haja uma palavra na minha boca, Senhor, tu tudo conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Não há quem fuja de Deus, não há quem dá desculpa esfarrapada para Deus, não há quem canse Deus, não há quem vença Deus, não há quem ore Deus. Ele tem o diagnóstico na palma da mão. Aí ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso: escreve isso que tem na sua destra. Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, eu sei das suas obras. Ele diz: João vai lá e diz, como profeta, eu sei das suas obras. Por que Jesus sabe? Ele não sabe porque alguém contou. Ele não sabe porque você postou no Instagram. Ele não sabe porque a mídia está aqui cobrindo o culto. Ele sabe porque ele sonda. Aí ele vai usar 2 termos, preste atenção. Eu sei das suas obras e do seu trabalho. Na língua portuguesa, obras e trabalho pode parecer a mesma coisa, mas no grego, onde originalmente foi escrito este texto, obras e trabalho não são a mesma coisa. Qual a diferença, pregadora? Obras é diferente de trabalho. Eu estou vendo, pastor, que essa igreja aqui é novinha, hein? É novinha reformada ou é novinha construída? Então, há pouco tempo atrás não tinha nada aqui. Era só um balcão. Mas um dia alguém, não sei se foi o senhor, se foi outra pessoa, entrou aqui e falou assim: ô Jesus, eu queria transformar esse galpão num templo bem
gente não tem dinheiro, porque a igreja nunca. Não é assim, eu sou neta de pastor, eu sei como é que funciona o negócio. Mas se a gente orar, quem sabe Jesus não manda, não é? Isso aí sem até ar-condicionado. Aí um dia o pastor de vocês foi pro joelho com mais alguém de fé e falou assim: aqui vai ter 3 ar-condicionados. A galeria ainda está com cadeira de plástico, mas vai ter banco bonito lá, em nome de Jesus. Esse púlpito a gente é tudo de mármore, aqui nós ainda vamos trocar. Aqui a gente é assim, o banco vai ser dessa cor. E aqui, onde estava escrito isso, sem recursos, isso é obra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm nem perspectiva. Mas Jesus está falando com alguém aqui. Quantas almas você já anotou no seu caderno que você vai ganhar? Isso é obra. É trabalhar no espiritual e no invisível. É dobrar um joelho e falar com Jesus. Vamos fazer. Porque nós vamos conseguir. Aleluia. Aí Jesus está falando assim, Éfeso. Eu sei quando você dobra o seu joelho e quando nada é existente, você ora. Porque eu sou especialista a trazer à existência as coisas que não existem. Aleluia. Eu sei da tua obra, mas eu também sei do teu trabalho. Porque a gente pensa que é tudo é orar. Aí tem hora que a gente precisa contribuir. Deus não está mandando, tem hora que Deus te manda orar. Aí tem hora que você fala assim: se eu sentir, eu vou dar 100 reais. Não é hora de sentir, a hora de sentir foi lá atrás, agora é hora de fazer. Deus está mandando você sentir, Deus está mandando você contribuir. Não é não? Se eu sentir, eu vou fazer uma visita. Não, não é que você sentir, é para você ir. Certo? Obra é obra, trabalho é trabalho. Aí ele diz: eu sei das suas obras, mas eu também sei do nosso trabalho. Eu sei do teu trabalho para a nação. Eu sei quem limpou a mão. Eu sei quem limpou a janela. Eu sei quem veio para o ensaio. Eu sei quem veio para a oração. Eu sei quem veio para a igreja. Eu sei quem é que fez. Eu sei cada tijolo que foi posto, dando glória a Deus, aleluia. Eu sei quem é que fez. Obra no espiritual, trabalha no natural. Eu sei o que você faz no secreto, mas eu também sei o que você faz na hora do culto. Pronto. Vamos lá? Eu sei das suas obras, eu sei do teu trabalho, da tua paciência. O que é paciência? A Bíblia diz o que é. A Bíblia diz como ela surge. A tribulação produz. A tribulação produz. Oh Jesus, manda uma tribulação para essa igreja, Senhor. Eu acho que você nunca vê esse versículo, não. Nunca ficar atribulado, não. A ponto de decorar. Porque quando a gente passa a tribulação, a primeira coisa que a gente faz é decorar esse versículo, não é não? A gente fala, amém, Jesus. A tribulação produz paciência, a paciência é perseverança, não é isso, não. Aí ele diz assim: eu sei que vocês, tem gente aqui que já passou 10, 20, 30 anos, já chorou muito nesses bancos, já pensou muito em desistir. E às vezes você ouve falando assim: Jesus, eu vou tomar essa ceia aqui, porque eu sei que eu preciso. Mas eu nem sei. Eu nem sei se o Senhor ainda me ama. Se eu largasse de ser músico, se eu largasse de ser do ciclo de oração, se eu largasse de ser dos jovens, eu acho que eu desviava. Porque a única coisa que está me mantendo na igreja.
Aí você fica ruim 15 dias, mas daqui a 15 dias você está pulando, está saltando na presença de Jesus e você fica mais 15 dias crente. Aí quando vem um outro vento, sabe o que acontece? Você fala assim, Satanás, mas dessa vez não vai dar para você não, porque eu já estou conhecendo quem é tribulação. E agora eu vou falar o caminho, eu vou fazer o caminho disso. Chegar e vos coisa a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então agora eu estou resistente enquanto eu espero. Para onde Jesus pode estar demorando voltar, mas enquanto ele não vem, eu estou resistente enquanto eu espero, porque as tribulações da vida me fizeram perseverar até o fim com Jesus. Deixa eu te falar, eu não acredito em gente que tem ministério que não passou nada. Quanto mais crente a pessoa, mais tribulada ela foi. Quanto mais usada a pessoa, mais fluida ela foi. Aí no primeiro vento, na primeira luta, é porque Deus me ama. Não, meu filho, não, porque Jesus chama demais e quer te usar para a glória de Deus. Você tem promessa aí? Prepara o lombo, engrossa o lombo, porque não existe nada concreto sem antes passar pela escola do Espírito. Você pode fazer teologia, você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado, você pode falar 5 idiomas. Se não passar pela escola do Espírito, não tem validação ministerial. Você vai para o céu, você pode até ser crente, mas tem que ser provado no fogo. Esse é o padrão do reino do céu. Aí no primeiro vento você fala, não dou conta. Não. Quem põe a mão na arada e olha para trás não é apto. Não é apto. Não é apto. E puseste as provas os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Eu dou graças a Deus, porque em muitas igrejas por aí, se é que se podem chamar de igrejas, coaches tomam lugar de pastores e mestres. Shows pirotécnicos tomam lugar da genuína palavra de Deus. Mas eu ainda dou graças a Deus por vós, que aceitam e ouvem a palavra de Deus. Quando recebem alguém em cima do vosso púlpito, não recebem aquele, mas recebem a palavra. E o Senhor continua dizendo a Éfeso, e agora eu estou no capítulo 3, e sofreste, tem paciência, no versículo 3. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Você sabe que jovem gosta de igreja dinâmica. Por quê? Porque a Bíblia diz. Porque eles são fortes. A gente, quando você vai chegar nas casas dos parentes, não parece, mas eu estou chegando. Coisa linda. A gente não aguenta não, gente. A gente não aguenta por todo dia. A gente não aguenta som alto. A coluna a gente não aguenta fazer evangelismo em cima de morro meio-dia mais. Mas quando a gente era do jovem, era jejum depois de 24 horas evangelismo no morro. E a gente ia como? Era um com violão na frente, a gente levou o povo de Josué quando eles limparam a muralha de Jericó. Era o povo do violão na frente, o povo do violão atrás e o povo do meio cantando. Não era? E os casais de namorado mais atrás do violão da filha e os líderes gritando. Era isso ou não era? Mas hoje não foi assim. E aí ele está dizendo, muito bem, Éfeso, sofrente tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Você evangeliza, você faz cantina, você vai beber. De tarde você já vai mensagem, de noite você está no culto de novo. Igreja dinâmica, olha o tanto de festa, 10 festas no ano, glória a Deus. Mas aí nós chegamos no versículo 4. E agora a coisa muda de tom.
Parece que eu ouço a voz de Jesus mudando o tom, ficando mais grave. A voz de Jesus muda o tom e a conversa fica séria. Ele disse: tenho porém contra ti. Eu vos amo, mas eu tenho contra ti. Eu ainda olho por vós, mas eu tenho contra ti. Eu ainda estou em vosso meio, mas eu tenho contra ti. E aqui a palavra contra quer dizer inimigo sou. Não é contra de não gostei. A posicionamento de Deus é inimigo sou de vós. Agora me posiciono não como amigo, me posiciono como vosso inimigo e vos chamo para a guerra comigo e contra mim. Tenho porém contra ti que deixaste ou abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o amor principal. O que é o primeiro amor? O amor principal é o amor pelo qual Jesus tem por nós. Qual é o amor principal de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor principal de Deus não são os anjos. O amor principal de Deus não são as aves. O amor principal de Deus é a sua coroa da criação. É o ser humano. Este é o mundo pelo qual Jesus morreu. Agora, ele diz: vocês tinham o primeiro amor que eu mesmo vos dei, vos ensinei. Mas vocês o deixaram. Amor principal é aquele que ocupa, preste atenção. Amor principal é aquele que ocupa a prioridade na tua mente e na tua vida. Quando uma mulher está gestante, ela vai ter o seu bebê. E aí, é mãe de primeira viagem, escuta, irmãs. Aí você fica preocupada, fala assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque meu sono é muito pesado, não é assim? E quando o bebê nascer, como é que eu vou fazer para acudir o bebê? Não é assim? Não é assim, pai? Não, os pais não sabem, não. Os pais não sei, os pais não sabem. Porque Zé e ronca do mesmo jeito, não é? Eles vão ficar sabendo só no outro dia. Aí o bebê nasce. Você traz o bebê enroladinho quando o hospital deita do seu lado, não é? Na hora que o bebê faz assim, o que acontece? Você? O que acontece? Você? Há uma mudança no seu subconsciente tremenda. Por quê? É o seu primeiro amor, é o seu amor principal. Mãe não come se o filho não tiver comido, não banha se o filho não tiver banhado. Aí você sai, você ganhou R$100, você vai na rua, você traz coisa pra quê? E o pai? O pai não dorme, não é porque o menino está chorando. É porque agora tem fralda, não é? Tem leite. Vai faltar não. Mas mesmo cansado, quando você chega em casa, você quer ver o quê? O filho, porque é o amor. Agora, jovens, presta atenção. Deixa eu dar um exemplo para vocês verem que é o amor principal. Tá vendo aquele moço bonito ali? Eu tenho 20 anos que eu namoro com ele. Quando eu comecei a namorar, a gente podia se ver dia de segunda. Por quê? Porque não tinha aula na faculdade. Pensa. Então, segunda-feira, ele saía do serviço às 18 horas, que era perto de casa. E eu, a ordem do meu pai é podia chegar às 19. Então, o que ele fazia? Ele ficava na esquina de casa esperando dar 19 horas. E eu ficava onde? Do lado do interfone. Não é? E quando o interfone tocava às 18h30,
51. Agora casa para ver se chega na hora, irmãs, não é? É uma luta. 18h59, o interfone não acabava, tocar o portão já estava aberto, porque eu estava pronta. Porque era ansiedade para vê-lo. Não é? Quem está apaixonado aí sabe. É 24, você acorda e dorme, não é? É aqui, ó. É amor principal. Aí Jesus está dizendo: eu era para vocês o amor principal. Todas as vezes que vocês acordavam, antes de mexer no celular, vocês falavam comigo. Eu era para vocês o amor principal. Que ansiedade vocês tinham de chegar no culto da oração e não tem mais. Eu era para vocês quando vocês ainda não tinham nada, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha uma bicicleta velha para andar. Eu era para vocês o amor principal. As vossas camas eram molhadas de lágrimas. Os vossos quartos não eram o santuário da Netflix, era um santuário de presença. Eu era para vocês o amor principal na intensidade. Porque vocês oravam e jejuavam simplesmente porque queriam sentir a minha presença. Eu era para vocês o amor principal. Quando o culto era consequência de uma entrega diária, quando vocês chegavam no culto, eram como meninos, choravam o tempo todo. Mas oxalá se ainda todos fossem meninos. Eu era o amor principal na entrega, porque cada jovem, cada adolescente, cada uma das nossas crianças crentes, elas não queriam ser médicas ou advogadas, elas queriam ser missionárias, cantoras ou pregadoras. Hoje elas não querem mais. Eu era o vosso amor principal. Quando no culto missionário nós cantávamos: eu quisera, Senhor, a proclamar, mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Era o globo terrestre na parede, pregado, vocês diziam ainda, vou andar pelas nações. Os nossos cultos missionários eram os mais fervorosos, porque lotávamos as frentes das igrejas quando chamávamos para orar, porque nós queríamos entregar as nossas vidas e as vidas dos nossos para a obra missionária. Nós jovens tínhamos pressa de casar, porque quanto mais cedo casássemos, mais cedo faríamos a obra do Senhor. Mas é o que aconteceu conosco. Os nossos cultos, feriado como este, 15 de novembro, eu sou criada em Caratinga, Minas Gerais. Hoje moro em Belo Horizonte, mas sou natural de Caratinga. Nós ansiávamos por um feriado para quê? Para nós ficarmos o dia inteiro na presença de Deus orando, porque todos os irmãos estavam disponíveis. Orar em casa era gostoso, mas orar no meio dos irmãos era melhor ainda. Quando foi a Assembleia de Deus que nós trocamos a oração por cantação? Quando foi a Assembleia de Deus que nós ensaiamos mais do que oramos? Quando foi a Assembleia de Deus que nós substituímos os cultos para a busca com batismo com o Espírito Santo para cultos rosa, onde o objetivo é fazer sorteio dinâmica? Quando foi a Assembleia de Deus que a banda de música não tem um dia só para orar? Quando foi a Assembleia de Deus que nós olhamos para o culto e só vemos pastores de cabeça branca? Cadê os jovens aqui? Quando foi a Assembleia de Deus que nós enviamos o último casal de missionários para os confins da terra? Quando foi a Assembleia de Deus que se preocupamos só conosco? Não, nós não tínhamos camiseta, não era fácil. Cada um vinha de casa com a roupa
mas nossos cultos eram cheios de poder. Hoje, se nós cantarmos 30 hinos, o irmão que não cantou vai embora de bico. Quando foi a Assembleia de Deus, nós estamos nos perdendo. Perdemos a nossa identidade. Nunca na história da igreja, a igreja pentecostal brasileira nunca perdeu tanto a sua identidade. Identidade pentecostal não é identidade de barulho. Identidade pentecostal é identidade de arrependimento. Por quê? Na história da igreja secular, nunca se falou em avivamento sem arrependimento. Agora tem uma modinha, aperta o cinto porque eu vou falar mesmo. A gente canta e os homens pulam. Eles pulam com a luzinha do celular ligada, dizendo: a nossa geração tem lenha para queimar e deixa incendiar e vem nos batizar. E o Espírito de Deus está longe, porque não se arrepende, porque fornicação ainda não deixou de ser pecado, porque o homossexualismo não deixou de ser pecado, porque sair com a vida promíscua, beijando na boca de 3, 4, não deixou de ser pecado. Santidade convém à igreja. Não existe movimento que atrai jovens. Vamos tirar isso da nossa cabeça. É um negócio. É boate gospel, é festa do milho. Onde deixamos a nossa identidade santa? Eu não estou falando de não poder cortar cabelo, de não poder pintar cabelo. Isso é costume cultural de época que vai e vem. Eu estou dizendo que a nossa identidade santa, ela precisa ser mantida. Custe o que custar, porque senão deixamos de ser igreja. Nós estamos normalizando o pecado e chamando de distúrbio. Nós estamos normalizando o pecado e chamando de cansaço. Mas o diagnosticador da igreja está dizendo: parem de cantar o que não vive. Orem para receber o que perderam. Ou não estão vendo que a nossa identidade tem sido minada para agradar ou não desagradar alguém? Se pregarmos tal coisa, vamos desagradar. Quantos profetas, deixa eu falar na linguagem de vocês, têm sido cancelados? Quem é profeta não é aquele que profetiza de chave de carro em envelope. Não é aquele que vem na campanha das 7 portas. Profeta é aquele que fala de acordo com a necessidade do tempo. E que profecia é essa para uma geração do ano da colheita, uma geração que não está plantando nada? O ano de portas abertas para quem está precisando de porta fechada para ir para o joelho. Oxalá que Deus venha nos amassasse mais. Oxalá que, se como amasso de Deus, voltássemos a rasgar o coração diante da presença e dizer: faz de novo, mas começa de mim, porque eu sou pobre pecador. Todo avivamento ele é marcado por um senso de arrependimento. John Wesley, Charles Wesley, Charles Finney e Charles Whitfield foram avivalistas do ano 1848 para frente. Vamos colocar nas contas? Dá mais ou menos uns 150 anos, é isso? Eles ganharam todo o Reino Unido para Jesus. A história conta
que eles pregavam no meio das marchas de carnavais. A história conta que todo o povo levava suas máscaras e livros e queimavam, como faziam aos pés de Paulo. A história conta que ao meio dentro de 10 anos, ao meio-dia, no Reino Unido, não havia um comércio aberto. Sabe por quê? Porque toda a cidade estava em oração. Nos cultos eles começavam a pregar e sabe o que o povo fazia? Contratava banda como essa para tocar alto, existe um microfone para abafar o som da voz de John Wesley e de Charles Finney. Mas sabe o que eles faziam? Pregavam, eles davam pedradas e o sangue descia. Eles continuavam pregando e perguntavam para esses homens: como vocês conseguem fazer isso? Eles falam: a gente não sente dor e a gente não sente dificuldade, tamanha a presença do Espírito conosco. Vidas e vidas se ajoelhavam em prantos, deixando o seu pecado. Nós estamos dentro de uma natureza pecaminosa. O meu pecado não é menor que o teu, mas se o teu pé te escandaliza, corta fora. Se a tua mão te escandaliza, corta fora. Mas em nome de Jesus, persevera. Em pranto dos homens deixavam as suas armas, suas amantes e as suas prostitutas. Prostíbulos e bares se fechavam. E sabe o que acontecia depois como consequência disso? Havia curas, batismo com o Espírito Santo e manifestação de milagres sobrenaturais. Mas tudo começava com arrependimento. Onde nós nos perdemos? Onde nos perdemos? Quando analisamos o culto, teve muito barulho, foi bom. Teve pouco barulho, foi ruim. Oxalá que veio barulho, haja nessa ministração. Mas que cada palavra que eu tenho proferido em cima desse culto crave dentro da tua alma para todo sempre. Tem dia que o Senhor nos chama como avivalistas, mas tem dia que o Senhor nos chama como profeta. E nessa noite eu venho nessa casa como profeta. Onde nos perdemos, Assembleia de Deus? Não está dando certo assim, nós estamos mudando o método. Vamos colocar outros ritmos. Vamos colocar outro povo. Vamos levar o povo para fazer um EBD na praça para ver se o povo vem. O método não muda. O método é arrependimento. O método é oração. O método é jejum. É ter Jesus como amor principal. Aí ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Para Jesus, não amá-lo como prioridade é queda. Não é esfriamento, é queda. O que nós chamamos de mornidão, ele chama de queda. Aí ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Deixa o Espírito Santo nos lembrar agora onde foi que nós caímos. Quando é que a tua fé abalou? Quando é que você passou a normalizar o pecado? Quando é que você pensou que não precisava mais de frequentar culto? Quando é que você pensou que estava tudo bem e queria viver sua vida de acordo com o evangelho que você mesmo criou? Quando é que você parou de orar? Quando é que você parou de chorar na presença do Senhor? Quando foi? Deixa o Espírito Santo puxar na tua memória. Quando você decepcionou com Jesus? Foi naquela oração não respondida? Quando você se cansou de ser crente? Foi porque teve muita coisa em cima de você e você não deu conta? Quando foi? Foi como aquele irmão que dizia que ele não te traiu, mas ele não morreu na cruz por você. Quando foi que você parou de priorizar a Cristo? Lembra-te, pois, de onde caíste, se arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, ele está dizendo: até hoje eu tive vocês por inocentes diante de mim, mas a partir do momento que essa palavra for ministrada, vocês não serão mais inocentes diante de mim. Porque
Porque se vocês não se arrependerem, o que é arrepender? Arrepender é mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento não é um sentimento. Ai, estou me sentindo mal. Isso é remorso. A Bíblia fala que um arrependimento segundo Deus, ele opera para salvação. Então hoje, nessa noite, o Espírito Santo está te convencendo dessa vida morna, desse afastamento do Espírito. Hoje o Espírito te trouxe aqui para te convencer. Te convencer que Ele tem uma profundidade maior para te mergulhar. Te convencer que Ele ainda tem vida para a tua alma e para o teu espírito. Para de viver como um robô. Você está igual Marta. Nós somos igual Marta, gente. Falando com Jesus, não posso sentar aos teus pés, porque eu estou te servindo. Até quando você vai usar a desculpa de que está muito ocupado para Jesus, para se assentar aos pés dele? Nós estamos virando ativistas religiosos. Mas o Espírito Santo está dizendo: deixa eu te convencer, porque eu tenho, eu posso, eu quero te virar do avesso e te dar uma vida plena na minha presença que você nunca conheceu. E arrepende-te, porque senão, muito em breve, o avivamento que eu contei para vocês, Reino Unido, muitas das igrejas onde aconteceram esses grandes avivamentos hoje são museus. Aí os crentes chegam lá e falam: deixa eu tirar foto do púlpito que o João Wesley pregou. Agora eu vou tirar foto na cadeira que ele ajoelhou. Glória a Deus pela história desses grandes homens. Mas nós não estamos percebendo que os lugares viraram museus. Há uma ameaça grande contra a igreja. Seres obras e vigiai. Há uma ameaça grande contra as nossas casas quando nós estamos perto de irmãs. Olha aqui, nossa geração dentro do quarto. Uma geração que sabe tudo de iPhone, sabe tudo de jogo, sabe tudo de internet, mas não sabe nada do poder do Espírito. Como serão santos se não tem o Espírito? Ninguém consegue santificar a si mesmo. Como nos limparemos se o Espírito Santo de Deus não for a prioridade da nossa vida? Como eu quero ser mais crente. O ouvido mais próximo à minha boca é o meu, e meu coração grita nessa noite: como eu quero ser mais crente. Como eu quero sentir mais a presença do Espírito. O Espírito Santo me perdoa o meu coração e não deixa o meu cansaço humano me vencer. Aí o Espírito Santo grita de volta no meu ouvido: arrepende-te e volta. Porque senão eu ouvirei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependes. Todo mundo agora precisa olhar para mim fixamente. Imagina que esse sino é um castiçal. Você vai imaginar, você vai usar a imaginação que Jesus te deu, que Ele te fez perfeito. E você vai imaginar que tem um fogo aceso aqui. Quem está imaginando diz amém. Agora você vai imaginar que nós vamos ficar completamente no escuro agora. E eu só tenho um fogo na minha mão, que é esse aqui. Quem imaginou diz amém. Mergulha comigo aqui. E eu preciso ler o texto. O que eu vou fazer para ler o texto? No escuro eu consigo, sim ou não? Eu vou usar o fogo que tem na minha. E esse fogo é o castiçal. E o que eu faço? Eu aproximo o fogo do texto e leio. Lembra-te, porém, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, como não brevemente a ti direi e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Sabe o que o Senhor está dizendo?
O Senhor está dizendo a nós assim: eu ainda tenho fagulhas de fogo sobre vós. Eu ainda vos sustento e não vos deixo cair. Eu ainda estou, por misericórdia, vos sustentando com um finalzinho de azeite que está nas vossas botijas, tenho vos alimentado dia a dia. Mas a partir de hoje, se não vos arrependerem, eu virei aqui e pegarei a fagulha que vos resta e afastarei de vós. Deixa eu repetir. E pegarei a fagulha que vos resta e afastarei de vós. Se está tudo escuro e eu só tenho essa lamparina, e essa lamparina está se afastando de mim, eu vou conseguir ver alguma coisa? O Senhor não está dizendo que vai extinguir o fogo, porque o fogo dele não se extingue. Ele está dizendo que vai afastar de nós o fogo. Se ainda o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos dar um alerta. Se ainda tem um pouquinho aí que te sustenta. Se ainda tem um pouquinho aí que te faz pedir misericórdia. Ainda tem um pouquinho aí que te faz orar pelo menos 5 minutos na semana. Mas se você não se voltar para Ele, esse pouquinho vai sumir. Não anda com o carro na reserva, pode parar com você em cima de uma ladeira, não brinca com Deus. Há um alerta do Espírito para nós, é tempo de ir comprar azeite, é tempo de ir comprar azeite. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que eram 10 filhos, 5 homens de 5 prudentes, mas deixa bem comigo. As 10 tinham roupas de festa, sim ou não? Sim ou não? Sim. As 10 tinham lamparinas acesas, sim ou não? Sim. E as 10 foram chamadas e escolhidas e as vestes estavam limpas, sim ou não? Sim. Mas estava dando o esposo, todas adormeceram. Jesus sabe que o dia do cansaço vem para mim e para você. Ele sabe. Somos humanos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí ao Espírito está dizendo em voz alta nessa noite, para quem está dormindo: aí vem o esposo. Aí vem o esposo. De repente até desespero. Mas as roupas vêm, que as lamparinas já se apagaram e falam para as prudentes: me dá um pouco do vosso azeite. O que as prudentes respondem? Não. Se eu te der um pouco do meu, vai faltar para mim e para você. Não é? Mas antes, ide aos que vendem e comprai. Ou seja, preste atenção, deixa eu ver quem está ligado. As virgens loucas, amém? Tinha dinheiro para comprar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Sabia onde comprava, sim ou não? Sim. E por que não comprava? E por que não compraram? A pergunta do Espírito é: por que não está comprando? Se eu já te dei o dinheiro, eu já te dei a moeda, olha aqui a moeda, olha aqui a moeda, olha aqui a moeda, olha aqui o que ele te propicia alcançar. E quem vem está aqui, ele se chama Espírito. Qual é o preço? É a fé. Qual é o preço? É a obediência e de comprar.
Se não te arrependeres, eu virei a ti e tirarei o vosso castiçal. Tenho, porém, aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborrece. Sabe o que são nicolaítas? São as massas que conquistam. Sabe aquele povo que arrasta milhões e multidões atrás de palavras vazias? Jesus está dizendo: eu também aborreço. Mas quem tem ouvidos, ouça. Teu Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso com meu Deus. O fogo do Senhor é a solução para nós. O fogo do Espírito. Quando a gente fala em fogo do Espírito, a gente já pensa no pula-pula, não é? E pula-pula é muito bom, não é? Mas escute. Havia um rei de Israel que chamava Onri. E ele morreu e não deixou saudades. Depois dele se levantou um filho chamado Acabe, que irritou muito mais a Deus do que o seu pai. Ele esfria a nação de Israel. Ele quer agradar. Ele constrói altares a Baal e a Asera. Mas existia um homem que rompeu as portas do palácio, dele nariz Acabe e diz: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Não vai haver chuva nem orvalho sobre a terra, Acabe. E depois de 3 anos e meio, esse mesmo homem, por ordem de Deus, voltou ao Carmelo. Acabe tinha conselheiros, Acabe tinha aliança política, Acabe tinha dinheiro. Mas em 3 anos e meio, quanto tempo um presidente fica no poder? É praticamente o tempo que Acabe tentou resolver a seca. Vai sair Bolsonaro e sair Lula. A solução do Brasil não está lá. A solução do Brasil está em um Elias, que vai subir no Carmelo e vai dizer: o altar está desconcertado, gente. Espírito Santo vem como fogo sobre este altar e mostra para Timóteo, mostra para Minas Gerais, mostra para o Brasil, mostra para a América do Sul que ainda há Deus, ainda há um povo. É somente com o fogo do Espírito que se assassinam profetas do diabo. É somente com o fogo do Espírito que você vai romper perante Acabe. É somente com o fogo do Espírito de Deus. Não tem outra solução para vocês, jovens. Não tem outro jeito. Nós nos encheremos do Espírito de Deus, ou pereceremos por causa dos nossos delitos e pecados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você quiser, eu quero orar por você. Se você quiser, eu quero orar por você e juntos nós vamos clamar ao Senhor por renovo espiritual e por arrependimento e retorno ao primeiro amor antes de pereçamos. 50 anos de história. Quanta coisa Deus já não fez. Mas quantas pessoas ficaram para trás?
Irmãos de amarelo, cadê os vossos homens? Conjunto de amarelo, cadê os vossos homens? Os valentes caíram na batalha, mas há poder no sangue de Jesus. Glória, aleluia. Eu quero orar por vocês, jovens. Vem pra cá. Se essa palavra falou no seu coração, vem pra cá que eu quero orar por você. No oceano do Espírito, e aí adorarei ao Deus meu amor. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus meu amor. Antes de orar por eles, eu quero perguntar: onde está você que há muito tempo está afastado dos caminhos do Senhor?